Capítulo 6 da responsabilização dos gestores, operadores e entidades de atendimento. Artigo 28. No caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta lei, em todas as esferas são sujeitos: inciso 1. Gestores, operadores e seus prepostos e entidades governamentais, as medidas previstas no inciso 1 e no parágrafo 1º do artigo 97 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 2. Entidades não governamentais, seus gestores, operadores e prepostos, as medidas previstas no inciso 2 e no parágrafo 1º do artigo 97 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas neste artigo dar-se-á a partir da análise de relatório circunstanciado, elaborado após as avaliações, sem prejuízo do que determinam os artigos 191 a 197, 225 a 227, 230 a 236, 243 a 245, 247 da Lei 8.069, de 3 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 29. Aqueles que, mesmo sendo agentes públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento desta lei, aplicam-se, no que lhe couber, as penalidades dispostas na Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional, e da outras providências. Lei de Improbidade Administrativa. Capítulo 7. Do financiamento e das prioridades. Artigo 30. O SINASE será confinanciado com recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, além de outras fontes. Parágrafo 2º. Os entes federados que tenham instituído seus sistemas de atendimento socioeducativo terão acesso aos recursos na forma de transferência adotada pelos órgãos integrantes do SINASE. Parágrafo 3º. Os entes federados, beneficiados com recursos dos orçamentos dos órgãos responsáveis pelas políticas integrantes do SINASE ou de outras fontes, estão sujeitos às normas e procedimentos de monitoramento estabelecidos pelas instâncias dos órgãos das políticas setoriais envolvidas, sem prejuízo do disposto nos incisos 9 e 10 do artigo 4º, nos incisos 5 e 6 do artigo 5º e no artigo 6º desta lei. Artigo 31. Os Conselhos de Direitos nas três esferas do governo definirão anualmente o percentual de recursos dos fundos dos direitos da criança e do adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Parágrafo único. Os entes federados beneficiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas ações por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo. Artigo 32. A Lei 7.560, de 19 de dezembro de 1986, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 5º. Os recursos do FUNAD serão destinados, inciso 10, às entidades governamentais e não governamentais integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE.
Artigo 5º. A. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, órgão gestor do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, poderá financiar projetos de entidades do SINASE, desde que, inciso 1, o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. 2. As entidades governamentais e não governamentais, integrantes do SINASE, que solicitem recursos, tenham participado da avaliação nacional do atendimento socioeducativo. 3. O projeto apresentado esteja de acordo com os pressupostos da Política Nacional sobre Drogas e legislação específica. Artigo 33. A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 19-A. Artigo 19-A. O CODEFAT poderá priorizar projetos das entidades integrantes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, desde que, inciso 1, o ente federado de vinculação da entidade que solicita o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. Inciso 2. As entidades governamentais e não governamentais integrantes do SINASE que solicitem recursos tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo. Artigo 34. O artigo 2º da Lei 5.537, de 21 de novembro de 1968, passa a vigorar acrescido do seguinte, parágrafo 3º. Artigo 2º. Parágrafo 3º. O fundo de que trata o artigo 1º poderá financiar, na forma das resoluções de seu Conselho Deliberativo, programas e projetos de educação básica relativos ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, desde que, inciso 1, o ente federado que solicitar o recurso possua o respectivo plano de atendimento socioeducativo aprovado. Inciso 2. As entidades de atendimento vinculadas ao ente federado que solicitar o recurso tenham se submetido à avaliação nacional do atendimento socioeducativo. Inciso 3. O ente federado tem assinado o plano de metas, compromisso todos pela educação, elaborado o respectivo plano de ações articuladas. Título 2 da execução das medidas socioeducativas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios. 1. Legalidade. Não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. Inciso 2. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Inciso 3. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades das vítimas. Inciso 4. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Inciso 5. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o artigo 122 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 6. Individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente. Inciso 7. Mínima intervenção restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. Inciso 8. Não discriminação do adolescente, notadamente em razão da etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. Inciso 9. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.
Capítulo 2 dos procedimentos. Artigo 36.